Britânica que me é característica e pela qual eu sou completamente apaixonada, vamos começar explicando já o título dessa aula de hoje. Importantíssima e fundamental para suas pretensões de aprender, no caso aqui, principalmente o inglês, porém, pode ser aplicado para tudo o que você precisar aprender, decorar, memorizar na sua vida. Então, o título dessa aula que nos trouxe aqui hoje, Como Nunca Mais Esquecer o Inglês. Pode parecer um pouquinho exagerado, mas não é, e eu vou te mostrar hoje na prática o porquê. Uma amável seguidora me explicou que, como eu suspeitava, esse ditado, expressão, não sei exatamente como se chama isso em português, entendeu ou quer que eu desenhe, realmente tem uma conotação mal educada. Então, eu não vou usar, porque eu detesto falta de educação, e pessoas mal educadas também entram na minha listinha ali de people to avoid. E aí eu coloco elas claramente nesse quesito ou nessa lista. Então, começando aqui com uma explicação muito simples. Por que eu estou dizendo sobre nunca mais esquecer o inglês? Por muito que pareça assim exagerado. Essa técnica ela é chamada de Palácio da Memória. Tá? Ela também é conhecida como Palácio de Losse, ou até mesmo técnica da jornada, enfim, ela aparece com vários nomes. Então, de onde saiu isso? Como que eu inventei? Como que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, outra expressão que eu gosto muito e que em português também tem. Nada se cria, tudo se copia, ou melhor, tudo se adapta para que funcione melhor para as nossas características ou para as nossas qualidades. Só vou fazer um parênteses aqui, uma pequena interrupção. Eu carinhosamente apelidei o cachorro do meu vizinho de Satanás, por motivos óbvios, do tanto que inferniza a minha vida. Então, se vocês ouvirem em algum momento algum serzinho insuportável, vocês vão se dar conta de que é Satanás tentando incomodar e chamar a atenção, latindo. E não dá pra correr, tá? É cachorro do lado direito, cachorro do lado esquerdo, cachorro atrás, cachorro na frente, cachorro às vezes parece até dentro. Se fosse meu, eu acho que incomodaria muito menos do que eles que, por algum motivo, ficam latindo o dia inteiro. Eu não sei o que acontece com eles, acho que passam alguns gatos aqui na rua também, mas enfim. O lado bom disso é que nos permite trabalhar o nosso poder de concentração e nos permite criar uma estação específica do nosso Palácio da Memória, onde imagina coisas que você detesta, por exemplo. Então você pode atribuir para a estação onde Satanás se encontra. No caso, por exemplo, eu quero falar que ele é um cachorro insuportável. Então eu usaria o annoying, insuportável, dog. So, Satan is an annoying dog. He barks the whole day. E eu começaria a explicar, trazendo aqui já exageros. Então, por que eu mencionei estação? Vamos lá. O Palácio da Memória funciona, como o próprio nome indica, como um palácio. Então, imagina uma casa, tá? A sua casa, por exemplo. Porque o principal objetivo é encontrar lugares com os quais você está familiarizada, que você sabe com detalhes onde estão as coisas. Por exemplo, se eu fizesse o seguinte exercício com você agora. Fecha seus olhos. E aí eu vou te dizer como é que é a sua sala. E você vai me contar como é a sua sala. Provavelmente o que vai estar acontecendo na sua cabeça é o seguinte: você vai estar com os olhos fechados e você mentalmente vai ver a sua sala. Você vai visualizar. E aí você vai ser capaz de falar para mim: o sofá fica à direita ou o sofá fica à esquerda. Enfim, você vai começar a descrever a sua sala. A TV fica na parede, ou a TV fica em um móvel que eu tenho. E aí eu vou fazendo algumas outras perguntas, como por exemplo: esse móvel você comprou? Quando você comprou? Qual é a cor desse móvel? Que detalhes tem? É só a TV? É a TV e o controle? É uma estante enfeitada com fotos, com quadros, com plantas? E nós vamos passar por cada um desses objetos. Então, esse cômodo que você escolheu, essa sala, por exemplo, ela é uma estação. Tá? Então, nós vamos diferenciar aqui. Dentro do seu palácio da memória, dessa casa, você tem cômodos. A casa ela tem cozinha, ela tem quarto. Por exemplo, essa casa que eu tô aqui no Brasil agora, ela tem 3 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Isso nessa parte aqui. Depois ela tem uma parte separada, onde ela tem mais um quarto, mais uma cozinha, mais um banheiro, e ela tem uma pequena sala e a garagem. Tá? Então, tudo isso que eu citei são cômodos dessa casa, certo? Eu não falo minha casa porque não é minha, né, gente? Então, vamos aqui deixar as coisas como elas são, sem querer pegar nada do coleguinha, certo? Então, vamos lá.
Esses cômodos que eu estou citando, eles vão ser as estações do meu palácio. Quando você pega, por exemplo, o metrô, e aí você está viajando no metrô. Cada parada é uma estação, certo? E aí cada estação tem um nome. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente atribuir nomes em inglês para essas estações que não precisam ser os nomes dos cômodos. Então, peraí. Eu vou mostrar tudo isso na prática. Eu não vou usar a expressão mal educada, e mais uma vez eu agradeço a minha seguidora que confirmou a minha suspeita. Não vou usar a expressão entendeu o que é que eu desenho, mas eu vou ressignificar essa expressão. Vamos entender melhor desenhando? Vamos. Então, antes de eu te mostrar as minhas magníficas dotes para o desenho, deixa eu te trazer um pouquinho aqui de volta, porque imagina que você caiu aqui de paraquedas, que você nunca me viu na vida, e você fala, quem é essa doida falando de coisas estranhas, que eu nunca vi na minha vida essa pessoa? Então, eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês, treinadora de comunicação em inglês. São coisas diferentes, tá? Aprender o inglês, a teoria, ficar ali lendo, saber, de repente, ler, até entender um pouquinho é uma coisa, falar realmente é outra coisa. E vamos ver se você concorda comigo. Não faz o menor sentido você passar anos da sua vida estudando inglês e entender toda a teoria, se quando você sai de uma aula de 2 horas, você tropeça em um gringo ou uma gringa na rua e você não sabe nem se desculpar. Ou a pessoa te pede uma informação e você Mas cadê todo aquele estudo? Cadê toda aquela teoria? Então, se a comunicação trava, se a fala trava, me desculpe, mas, obviamente, você não fala inglês. E um dos princípios que eu realmente defendo na vida é que não existe isso de eu falo um pouco de inglês. O inglês não é farinha para você pegar um pouco e jogar em alguma massa. O inglês ele é um idioma. Ou você fala ou você não fala, certo? Você pode falar melhor ou pior, ok? Perfeito. Mas ou você fala ou você não fala. Então não existe isso de eu falo um pouco de inglês. Vocês percebem que minha voz começa já a falhar pela sequência de acontecimentos nos quais eu tenho que estar falando. Então, a partir daqui, o mais importante é pegar essa teoria, pegar esses conceitos que você já adquiriu, que você já tem esse conhecimento e colocar em prática. Então, destravar a fala, a comunicação, certo? Muitas vezes a nossa comunicação se vê travada porque nós não somos capazes de lembrar. Lembrar da gramática, dos verbos e principalmente do vocabulário. Eu costumo dividir o inglês da seguinte forma. 30% gramática, só isso aqui, porque a estrutura gramatical ela é muito simples, o contrário do português, quando a gente tem que aprender português, por exemplo, pelo amor de San Gennaro, troca para todas as pessoas, é verbo diferente, 300 tempos verbais. O espanhol me ajuda muito nesse aspecto, então, porque o espanhol também tem esses 300 tempos verbais. E eu defendo e eu provo para os alunos quando eles chegam, porque o inglês é muito difícil, é impossível. E eu falo, nós temos 12 tempos verbais. Em português vocês têm quantos? 30 e poucos, 32 se eu não me engano. E em francês? E em espanhol? Então não me venham dizendo que o inglês é difícil, tá? Tá travado em algum ponto para você. E o objetivo da imersão Palácio da Memória, da técnica do Palácio da Memória, é precisamente destravar esse ponto, certo? São as ferramentas que eu tenho e eu coloco à disposição de vocês. Então, essa imersão do Palácio da Memória, já que eu mencionei aqui, ela vai acontecer no dia 1º de junho e ela tem um investimento de R$ 47. Nela eu vou estar te trazendo toda a gramática do inglês e eu vou te ajudar a construir o seu Palácio da Memória para que você nunca mais esqueça, certo? Eu vou trazer uma pequena demonstração aqui para você hoje. Então, quando você trava na comunicação, é por 2 motivos principais. Não se lembrar da gramática ou do vocabulário, ou não saber usar na prática. Você pode até se lembrar, mas falta treinamento, falta falar, certo? Então, a partir do momento que você é consciente desses aspectos que estão bloqueando o seu inglês, nós conseguimos usá-lo colocando em prática. Principal objetivo, que você fale. Mas eu vou falar errado. Eu faço isso em português o tempo todo. E tô aqui, ó, na cara dura, na cara de pau, me expondo com o meu português. Às vezes chega a ser paupérrimo, mas outras vezes eu fico até orgulhosa de mim e falo, olha só. Por exemplo, agora. Acho que eu tô falando super bem até esse momento. Acho que eu não cometi aqui nenhum crime com o idioma. Então vamos lá. Como eu vou ressignificar esse ditado? Vamos aprender melhor desenhando? Então vamos. Vou mostrar para vocês aqui o meu whiteboard, ou quadro branco, eu não sei, ou só quadro, enfim, como se chame em português.
E nós vamos começar uma demonstração bem simples e bem prática do que seria o Palácio da Memória. Então, presta bastante atenção, porque você pode fazer isso, mas não se limite, tá? Você pode construir quantos palácios da memória você quiser, e você pode construir quantas estações você quiser dentro desse Palácio da Memória. Por exemplo, você pode me dizer, Jenny, eu trabalho em casa. Ok, você trabalha em casa. Mas você trabalha na sua casa, na cozinha, na sala, ou você criou uma espécie de escritório? Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera para poder ver melhor. Eu acho que se eu subir, fica melhor ainda. Então, se você me diz, eu tenho um escritório. Ok. Então, eu diria para você, beleza. Então, vamos começar da seguinte forma. Começar pelo começo, como dizia um professor meu. Eu vou desenhar aqui, muito bem desenhado, como vocês conseguem perceber, uma casa bem simples, tá? Então, eu tenho aqui a grama, blá, blá, blá. Certo. Então, o primeiro detalhe que eu tenho, para já começar a atribuir valores. Se eu tenho que isso aqui é uma porta, então eu já vou anotar aqui como door. Ok? Door. O telhado eu vou chamar de roof, porque esse é o vocabulário do inglês. E a casa em si, eu vou chamar de house, ok? Então, eu tenho house, a casa, door, a porta, e roof, o meu telhado, certo? Perfeito. No Palácio da Memória, eu posso colocar tanto vocabulário, quanto gramática, quanto ambos, vocabulário e gramática, tá? O que é o melhor? O que funcione para você, certo? Agora, o que eu recomendo? Que você seja muito específica ou específico e muito detalhista para que funcione, tá? Nós estamos falando do escritório. Então, dentro da sua casa, que sabemos que é house, nós vamos pegar o seu escritório, ok? Então, eu vou usar todo esse quadro aqui para que ele seja o seu escritório. E você começa a descrever como é o seu escritório. Então, vamos supor que você me diz, a porta para entrar no meu escritório, ela fica no canto esquerdo. Então, isso aqui é a porta do meu escritório, certo? Perfeito. Já sabemos que porta se diz door. Fantástico. A partir do momento que você entra pela porta, você vai estar descrevendo, né? Então, você vai me dizer, por exemplo, no canto superior direito, tá? Imagina que você está olhando aqui para uma planta de um arquiteto, de um decorador ou decoradora, tá? Do seu escritório. Então, isso aqui, ó, nós vamos colocar o título de Office. Tá? Como aquele seriado fantástico e hilário chamado The Office. Então, nós temos aqui Office, certo? É o seu escritório na sua casa. Essa é a porta. Então, você entrou. E aí, você vai me dizer que tem uma janela que fica praticamente em diagonal em frente à porta. Ok. Então, essa é a janela. Eu vou escrever window. Certo? Por quê? Window é janela em inglês. Então, quando eu tenho Windows, o sistema, eu acho que se diz sistema operativo em português, eu vou ter o nome Windows, pois janelas no plural, certo? Perfeito. Agora, vamos começar a descrever um pouquinho os móveis, porque é necessário que tenha móveis para que você consiga trabalhar. Fantástico. Então, mais ou menos no meio, eu tenho uma mesa, ok, uma mesa, e essa mesa em inglês se chama tchan 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 tchan, imagino que todo mundo sabe, até porque pela música mais ou menos famosa, table. Então, eu vou estar escrevendo aqui dentro, table, ok. Percebam que o primeiro que eu estou fazendo no seu Palácio da Memória, ou em um Palácio da Memória imaginário aqui que nós estamos criando, é já atribuir o vocabulário em inglês, certo? Primeiro passo. Depois,
Se eu trabalho com uma mesa, eu preciso ter uma cadeira, né? Eu não vou estar trabalhando em pé aqui na mesa. Então, eu acho como eu poderia desenhar, tentar desenhar uma cadeira. Imagina que isso aqui seja uma cadeira super confortável, para você conseguir trabalhar o dia inteiro, tá? Então, cadeira eu vou chamar de chair, ok? Em inglês. Perfeito. Então, o que eu tenho atrás de mim, pode ser que eu tenha uma estante, onde eu tenha livros, onde eu tenha guardado ali algumas lembranças da família, fotos. Então, eu vou representar mais ou menos dessa forma, tá? Ok? E aí, como é o nome de estante? Pois eu vou ter aqui shelf, tá? Então, a minha estante, ok? Agora, o que você faz? Você começa a descrever todos os objetos que você tem nessa estante. Por exemplo, eu vou dizer que aqui eu tenho livros, então eu não vou escrever porque não vai caber, mas eu vou colocar o B de book, tá? Aqui eu tenho fotos da família, então eu vou colocar aqui o P de pictures, ok? Poderia colocar photos? Poderia, tá? Sem nenhum problema. Aqui vamos supor que eu tenha alguns documentos, por exemplo, então eu vou colocar o D de documents, tá? E assim você vai completando. O que é muito importante aqui? Que você dê muita atenção para os detalhes, tá? E que você use e abuse até mesmo do humor. Por exemplo, eu vou dizer que esse livro, o B ali de book, eu ganhei quando eu estava prestes a me casar e um amigo, Sagitário, muito fã da vida louca e solteira, me deu de presente esse livro dizendo nunca se comprometa. Por quê? É muito mais fácil eu atribuir uma associação na minha memória se eu dou mais detalhes. Então, se eu sou uma pessoa organizada, se você me conhece um pouquinho, você já sabe que eu tenho toque, e eu uso muito o ditado espanhol como lema da minha vida, cada coisa em seu sítio e cada sítio em sua coisa, onde tudo meu tem um lugar específico e fica em um lugar específico. Eu sei exatamente onde estão todas as minhas coisas. O que isso permite? Que eu entre no escuro, em qualquer cômodo, e eu encontre tudo que eu preciso, porque eu sei exatamente onde as coisas estão. Significa isso que o Palácio da Memória só funciona com quem é uma pessoa organizada? Não. O Palácio da Memória funciona com quem quer que ele funcione, tá? Porque aí, se você é uma pessoa organizada, você consegue ser detalhista e atribuir vários pontos de apoio para sua memória dentro do seu palácio. Se você não é uma pessoa organizada, você vai me falar, Jenny, essa minha estante, ela é uma bagunça, tá? Então, não tem como eu te falar nenhum objeto, porque ele sempre muda de ordem. E isso é importante. Para que o seu palácio da memória funcione, as coisas têm que estar na mesma ordem, no mesmo lugar, tá? Então, o que você pode fazer? Traz essa bagunça ao seu favor. Por exemplo, ao invés de citar um por um dos aspectos que estão nessa estante do seu palácio da memória, você vai simplesmente dizer que ela é super bagunçada. Você achou que eu ia escrever o jogador, né? Quase, porque a pronúncia é igual. Messi. Bom, na verdade a pronúncia não é exatamente igual, porque em espanhol nós dizemos Messi, com essa I fechada. Mas, anyway, this is not in Spanish class, but English. So English, please. Pronúncia Messi. Bagunçada. My shelf is so messy. Minha estante é tão bagunçada que eu não consigo encontrar nada lá. So I can't find anything there. Então você vai usar essa bagunça ou essa falta de organização ao seu favor, ok? Perfeito. Agora vamos lá. Para que você consiga trabalhar, não basta com que tenha só a mesa, né? Nós precisamos de algumas coisinhas. Por exemplo, um computador, computer. Por exemplo, eu poderia chamá-lo de laptop também, então com uma espécie de L aqui, laptop. Posso chamar de notebook? No, como diz meu sobrinho. Notebook significa um caderno ou um livro de notas, um livro de anotações. Notebook é caderno, não é computador, certo? Computador, computer ou laptop.
Pode ser que eu tenha aqui tablet, que eu use para trabalhar, mobile phone ou cell phone ou simplesmente phone. E aí eu vou citando todos esses objetos, ok? Perfeito. Então, já entendemos isso com relação ao vocabulário. Eu vou começar a colocar todas essas coisas em inglês, certo? Maravilha. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou apagar o vocabulário. Por quê? Agora nós vamos ter a outra opção do Palácio da Memória e você pode citar ambos, ok? Aqui, o que nós estávamos fazendo era atribuindo vocabulário, palavras. Perfeito. Agora, nós vamos melhorar um pouquinho isso, tá? Nós não vamos ficar só no vocabulário, porque ninguém fala um idioma só com vocabulário. E aí você pode me dizer, Jenny, meu principal problema é realmente o vocabulário, é me lembrar das palavras. Então, dessa forma aqui, já funciona com você, certo? Agora, a gramática, ela também é importantíssima, ela também é fundamental, essencial. Então, nós vamos, nesse momento agora, colocar a gramática no nosso palácio da memória. Combinado? Vamos escolher outro cômodo da casa? Yes, please. Porque quem sabe faz ao vivo e o palácio funciona com tudo. Você vai para o trabalho de carro, então você vai construir um palácio da memória no seu carro. É isso mesmo. O banco vai ser uma coisa, o retrovisor vai ser outra. Eu não conheço muitas partes de carro em português. O cinto de segurança vai ser outra. E o negocinho lá que mexe para um lado e para o outro quando chove vai ser outra, tá? Então, agora, o cômodo que nós vamos escolher é a cozinha, onde nós também passamos, pelo menos eu, passamos bastante tempo. Então, essa daqui vai continuar sendo a mesa da cozinha, essa continua sendo a cadeira da cozinha, aqui continua sendo a janela, aqui em cima, a porta aqui. Só que agora eu vou ter mais coisas, né? Então, primeiro passo, trocamos a estação. Lembrando que os cômodos, eles são chamados de estação, certo? Então, agora eu vou para a cozinha. Kitchen. Um erro comum dos brasileiros é confundir kitchen com chicken. Eu não sei por qual motivo, mas o cérebro dá uma travadinha aí. Então, kitchen, cozinha, ok? Então, o que eu preciso ter na minha cozinha? Eu preciso ter, por exemplo, fogão, preciso ter geladeira, então vamos colocar isso aqui como se fosse um fogão. Aqui eu tenho as bocas, o meu tem 5, porque minha mãe ama cozinhar e eu estou na casa dela. Aqui eu vou colocar a geladeira. Tá? Então, essa seria a minha estação da cozinha. Perfeito. Não tem pia? Vamos supor que a pia fica aqui. Tá? Então, vamos lá. Se eu tivesse atribuindo simplesmente vocabulário, eu já começaria com stove, para falar do fogão, tá? O forno é oven, mas o fogão é stove. Da geladeira eu usaria fridge, e aqui a mesma coisa, fridge, geladeira, freezer, o freezer, tá? Aqui eu usaria sink, para falar da pia, chair, como nós já vimos antes, table, enfim, whatever. Só que agora eu já não vou trazer vocabulário, agora eu vou trazer a gramática, tá? Então imagina que eu quero colocar aqui na minha cozinha o passado, tá? O passado simples, seja com regulares ou verbos irregulares. Agora nós vamos falar de gramática, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma das maiores dificuldades dos alunos de inglês é se lembrarem do passado. Em princípio, a estrutura é muito simples. Você pega qualquer verbo regular e você coloca ed no final, o amiguinho ed. Imagino que aqui no Brasil todo mundo conhece alguém que o nome seja Eduardo e que possa chamá-lo de Ed. Pois, em inglês não é ed, é ed, tá? E principalmente vai ter um som de ts. Tá? Por exemplo, se você pega um verbo regular no passado, né? Então o verbo to walk, caminhar. No passado, walked, tá? Com esse ed, caminhei ou andei. Perfeito. Então nós vamos falar ontem, né? Yesterday,
Esse Y representa yesterday e representa que é o passado. Então, o que eu vou narrar? O que eu fiz na cozinha ontem? Eu vou usar a porta para dizer que eu entrei na cozinha, tá? Então, aqui eu posso, e é muito importante que eu escolha que palavras eu vou usar. A porta, ela sempre vai estar representando a entrada. Então, que verbo é mais importante para eu usar? Eu quero usar o verbo caminhar, dizendo que eu caminhei na cozinha. Eu vou colocar walked, tá? Caminhei. Agora você pode pensar, tá, mas esse é fácil. Eu já sei que é com o ed. Usa um irregular para eu ver como ficaria. Ok. Um phrasal verb, o que são phrasal verbs? É quando você junta um verbo com uma palavra e ele muda o significado, certo? Por exemplo, get. Tem 1000 significados em inglês, mas eu vou usá-lo como entrar, não como pegar, tá? Então, por exemplo, get in, que seria, né, entrar em algum lugar no presente, e se transforma em phrasal verb por causa desse in. Então, como seria o passado? Eu troco o e pelo o, e eu fico com got in, ou, pronunciado com o inglês americano standard, got in, tá? Got in. Então, a frase, eu usaria o I got in, e eu complemento com the kitchen. Eu entrei na cozinha, tá? Então, toda vez que eu passar pela porta, eu vou me lembrar do phrasal verb got in, porque é o meu ponto dentro da minha estação do Palácio da Memória. Por isso que eu só posso atribuir um dos dois para a porta, não os dois. Eu não posso confundir o meu Palácio da Memória, certo? Então, se eu estou usando o get e o passado dele, got, então eu vou deixar I got in. Toda vez que eu lembrar, toda vez que eu passar pela porta, eu vou me lembrar disso. Agora, imagina a seguinte situação. Eu estou em uma determinada situação em inglês, na qual eu preciso me lembrar desse phrasal verb ou me lembrar desse passado irregular. O que vai acontecer comigo? Eu vou mentalmente no meu palácio da memória e eu já sei que aquela porta se chama got in. Certo? Então, com esse got in, eu já tenho a porta. Nunca mais eu esqueço que o passado de get é got. Perfeito? Isso eu vou estar fazendo com tudo o que eu tenho na minha cozinha. Então, portanto, aqui, importante que você seja o mais específica possível e dê a maior quantidade de detalhes possível que você puder. Você lembra exatamente de tudo o que tem na sua cozinha, inclusive os utensílios, o armário, a quantidade de pratos, de talheres, e você pode estar trazendo quanto mais detalhes, melhor, certo? Por exemplo, agora, se eu vou para o meu fogão, que verbo eu posso claramente associar com o fogão? To cook, cozinhar, perfeito? Então, eu sei que cozinhar, aqui é a mesma coisa, é um verbo regular, eu só coloco o ed. Então, para eu falar que eu cozinhei, eu usaria I cooked. Tá? Mesma situação. É regular? É fácil? Vamos usar um irregular? Vamos. Eu tenho ranço mesmo, de professores que, nas explicações, eles colocam só os exemplos fáceis e aí chega na prova ou na vida real e a gente leva tapa na cara porque os exemplos são difíceis. É a mesma coisa. Todas as aulas comigo são em inglês. E eu falo em velocidade normal. Depois eu repito de forma mais devagar. Porque senão, imagina, você estaria em uma aula com outro professor e ele fala: Hello everyone, how are you? I hope you're very nice. So today we will be practicing the past simple. Ok? Quem fala assim na vida real? A não ser que a pessoa esteja sofrendo um stroke, impossível. Na vida real, você vai encontrar pessoas: Hello everyone, how are you? So today we will be practicing the past simple. Então, você é preparado comigo para a vida real. Portanto, o exemplo que eu estou trazendo aqui são de vida real. Por exemplo, além de cozinhar, muitas vezes em português nós usamos o fazer, certo? Eu faço comida, eu faço o almoço. Então, vamos usar um verbo que é irregular, que seria exatamente esse fazer. Quando eu me refiro a alimentos, comida, eu sempre uso o make. To make, fazer. Porque nós também temos o to do, certo? Ambos traduzidos como fazer, sim. Mas cada um tem um uso
específico. Atividades mais cerebrais, do. Atividades mais manuais, make. A regra não é só essa, mas se você quiser saber mais, você me contrata e vem fazer aula comigo. Então, o make, fazer, passado, verbo irregular, made. Então, eu posso associar o fogão, my stove, com o made, porque é onde eu faço a comida. E assim, eu vou estar trazendo todos esses detalhes para a minha estação, my kitchen, a minha estação do meu palácio da memória. Agora, onde eu como? Na mesa. E o verbo comer em inglês, to eat, certo? Então, to eat, comer. É um verbo irregular também e, basicamente, o único que eu faço é embaralhar um pouquinho as letras. Porque quando eu digo eat, é E primeiro, depois o AT. Tá? Quando eu vou para o passado, ate. Não pronuncio até, tá? Isso aqui não é até logo, até mais tarde, é ate. Então, eu comi. I ate. E aí eu vou falar o que eu comi. Eu comi arroz. I ate rice. Ok? Então, se eu sei que, de repente, na minha cozinha, de repente eu não tenho despensa em casa e eu guardo o arroz em um armário da minha cozinha. Então, I go to my cabinet, I pick up the rice. Então, toda vez que você vai até o armário, se dirige até o armário e pega o arroz, você já tem rice no seu palácio da memória, você usa o verbo em inglês. Basicamente, a estrutura é essa, a construção é essa, e você pode fazer isso com todos os cômodos da sua casa. Agora, o mais importante é colocar isso em prática. Então, a partir do momento que você já tem esse seu palácio da memória, você já escolheu os cômodos da sua casa, as estações que você vai usar, você vai transformá-la em inglês, certo? Mais uma vez, você pode criar quantos palácios da memória você conseguir. Se você é uma pessoa que trabalha fora e você vai até o trabalho, então o seu trabalho é um palácio da memória. Você trabalha em um prédio, por exemplo, você tem uma sala, você tem um escritório, você trabalha em um local aberto. Então, para cada detalhe que você puder observar, você vai atribuir um conceito, já seja de gramática, já seja de vocabulário, ou inclusive ambos, os dois juntos, ok? E aí o que vai acontecer? Quando você precisar usar, para que esse palácio da memória se torne real na sua cabeça, você precisa praticar. Então é andar por ele várias vezes. Imagina que você compra um guarda-roupa novo, porque aconteceu alguma coisa com seu guarda-roupa anterior, e você troca. Então você compra um guarda-roupa novo. E esse guarda-roupa, o anterior tinha 2 gavetas só. Esse agora tem 6 gavetas. Então você tem ali opções de sobra para guardar os seus pertences, as suas roupas. No começo, no início, é muito provável que, quando você esteja procurando uma meia, por exemplo, você abre a primeira gaveta, não é aqui. Aqui é roupa íntima. Não é aqui. Aqui eu guardo camisetas. Não é nessa daqui também não. Aqui eu guardo pijama. Demora um tempo até você se lembrar, processar que você está guardando as meias na 5ª gaveta. A partir do momento que você começar a abrir todas várias vezes, o que vai acontecer? Você vai abrir a gaveta, a 5ª gaveta diretamente, porque você já sabe que as meias estão ali. Então a mesma coisa vai acontecer com esse palácio da memória, certo? Você tem que abri-lo várias vezes. Você tem que passear por ele várias vezes. Até que você se lembre exatamente onde estão as coisas. Então, a partir do momento que você já faz esse exercício, o passo a passo ele é muito simples. Primeiro, eu escolho um palácio da memória, minha casa. Segundo, eu distribuo as estações dentro desse palácio. Aqui eu te trouxe o exemplo com o seu escritório, do qual você trabalha em casa, e com a sua cozinha. Você vai fazer isso com todos os cômodos. Então, escolhe uma estação primeiro. Terceiro ponto, eu já tenho então o palácio, minha casa, eu já tenho a estação, a cozinha. Terceiro ponto agora, eu vou ter também dentro dessa estação, dentro da minha cozinha, como eu mostrei aqui, ou se você preferir começar pela sala, eu vou descrever tudo que tem na minha sala com detalhes. Detalhes como, por exemplo, à direita eu tenho um sofá branco, super confortável. Esse sofá me custou um rim, tô pagando as parcelas até hoje. Quanto mais detalhes, melhor para que a sua memória seja capaz de voltar a essa informação quando for necessário. Descreveu a sala. Posso desenhar? Pode, perfeitamente, igual eu fiz aqui. Posso usar uma planta? Pode.
O mais importante é que você seja capaz de depois fechar seus olhos, voltar nesse palácio, porque você sabe que o sofá está à esquerda. Então você fecha os olhos, você vai até a esquerda, o sofá está ali. Depois que você já tem a sala montada e mentalizada na sua cabeça, você vai atribuir os conceitos. Então, como seria isso? O que o sofá vai representar para mim? O sofá vai representar o meu descanso, por exemplo. A TV vai representar que eu assisto, por exemplo. Então, o que eu vou colocar ali, nesse sofá? Eu vou colocar o verbo descansar, to rest, no presente, no passado, no futuro, no ing. A TV eu vou colocar o verbo assistir, ou eu vou narrar os meus principais seriados, por exemplo, ou filmes, o que eu assisto ali. Então, você vai começar a atribuir os valores, certo? E aí, o quinto passo é você treinar e entrar nessa sala várias vezes. Quando você escolhe locais que você tem acesso, que você realmente entra neles, fica mais fácil. Por quê? Cada vez que você entrar na sala, o que vai acontecer é o seguinte: mentalmente, você também vai estar entrando na sala, certo? Então, entrei na sala fisicamente, mentalmente também. Então, eu estou relembrando aqui. Vou sentar no meu sofá. Ah, é verdade, esse sofá aqui eu coloquei que ele é o the present perfect, por exemplo, do inglês. Isso vai acontecer de forma natural. Agora, imagina que você está em uma prova de proficiência do inglês ou até mesmo em uma reunião de trabalho. E você está montando a sua reunião em inglês e você precisa usar o present perfect. Mesma coisa quando você está procurando a chave. Onde eu coloquei? Onde eu deixei a chave do carro? Onde eu coloquei o present perfect? Coloquei no sofá. Mentalmente, eu vou até o meu sofá, eu pego o present perfect e agora eu uso. Por isso que quando você constrói o seu palácio da memória de forma correta, você nunca mais esquece o inglês. Você pode ter quantos palácios você quiser e você pode usar da forma que seja a mais apropriada para você. Mas o meu conselho é vocabulário de carro, de dirigir, de trânsito, no seu carro, no trajeto que você faz até o seu trabalho. Vocabulário de trabalho, no trabalho, caso você trabalhe fora de casa, ou no seu escritório, caso você trabalhe em casa. Vocabulário de cozinha, na cozinha da sua casa, certo? Então você vai brincando de uma forma muito mais divertida, muito mais leve, aprendendo o inglês, praticando todos os dias e o mais importante, você nunca mais esquece. Então chega de ficar aí gastando rios de dinheiro, perdendo anos em escolas de idiomas ou com professores que não têm acesso, que não têm o conhecimento, não têm as ferramentas para te ajudar a se desenvolver no idioma. Caso faça sentido para você e você queira a minha ajuda para construir o seu Palácio da Memória, as inscrições ainda estão abertas para a imersão Palácio da Memória que vai acontecer nesse sábado próximo, 1º de junho. É só comentar TPM, T de técnica, P de palácio, M de memória e nunca mais esquecer o inglês na sua vida. A partir de hoje, você só não aprende inglês se você não quiser. See you guys next time.